Foi pra onde, Paulo? Eu tô chegando, meu amigo. Ai, ai, ai. Olá, opa, boa noite. Estamos começando mais um Horizonte Esporte e hoje recebendo uma figura que tá meio sumidinha aí, não sei que encrenca que ele arrumou, eu gosto dele, é gente boa, mas ele apareceu. Gente, nós vamos falar muito da rodada do final de semana, porque o Atlético pega o Uberlândia, o América pega o Uberlândia, o Atlético joga contra a Tombense e o Cruzeiro vai a Juiz de Fora enfrentar o Tupinambás. Então nós temos muitos assuntos a serem debatidos, mas tudo isso depois da vinheta para me apresentar os nossos companheiros, ok? Vamos lá. Caro Vanderlei Menezes, zagueiro do passado, comentarista do presente. Antes de eu te dar boa noite, eu vou falar do Zap, porque o Aelton, ele fica com o dedo no gatilho. Aí começa a dar fumaça nas mensagens aqui, ele fica desorientado para ler as mensagens. Se você quiser que leia a sua mensagem, mande a partir de agora, 996428473, mensagem de texto, porque o Aelton, com toda certeza e com muito carinho, vai falar o seu nome, de onde que é o seu bairro, você dá a opinião sobre o seu time. Joga nesse final de semana o Atlético, o Cruzeiro, o América. Eu quero ouvir. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Ramon. Boa noite, telespectadores, meus companheiros de mesa, toda a nossa equipe. Mais um Horizonte Esporte. O cara até me xingou, disse que eu dei um soco tão forte na mesa aqui ontem, que a televisão dele quase explodiu. Mas foi sem querer. Meu caro Aelton Aleixo, secretário de Esportes da Prefeitura de Florestal, tem dado um dura coisa lá, andou feia também com a chuva, mas graças a Deus, tudo caminhando para chegar nos seus devidos lugares. Boa noite, Aelton. Boa noite, Ramon, Kesley, Vanderlei, todos aqui do estúdio. A você de casa, vamos tocar a bola mais uma vez, porque tem rodada no fim de semana. O único que veio com a camisa diferente e bonita, por sinal, é ele. Meu caro Adriano Kesley, por que você sumiu desse jeito, amigo? Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite aos companheiros da mesa, aos telespectadores da TV Horizonte. Sumi não, Ramon. Tava curtindo um pouquinho. Né? Curtindo um pouquinho a formatura. Aí a gente voltou agora, já concluiu a faculdade. Muito bem, meus parabéns, que Deus te proteja nessa empreitada. Muito obrigado. E Ele vai te proteger, você pode estar certo disso. Que assim Eu tenho acompanhado você no Face aí, você tem, né? No Facebook tem feito sim, esse menino é esperto, garotinho esperto. Gente, rodada fatal esse final de semana, fatal, diminui menos aí, Ramon, mas é uma rodada realmente que pode até mudar muita posição no campeonato. É um campeonato muito curto, esse campeonato mineiro. Mas eu quero até dizer que eu passei no posto do Atlântico, agora vindo. Ô, gente, a fila estava tão grande que eu vou abastecer agora depois do programa. O posto Atlântico fica ali na Avenida Portugal, número 150. Depois eu vou falar da gasolina, falar da troca de óleo. Não tem preço para concorrer com o posto Atlântico. Não tem. Olha, você se lembra perfeitamente, meu caro Vanderlei, Aelton, com certeza, Adriano também é muito bem informado, quando Adilson jogava com 3 volantes, grande parte, 99% da imprensa, quebrava o pau no Adilson Batista. 3 volantes, que não sei o quê, como se ninguém jogasse com 3 volantes. Agora eu pergunto, o Atlético, se apertar, está jogando com 4 volantes, porque 3 são garantidos. Ele tem o Jair, o Alan e o Zé Wellington. São 3 volantes que jogam o Atlético. Agora, do Atlético, ninguém fala nada. Por que o Atlético pode jogar com 3 volantes? O outro treinador não pode, não. 3 volantes está jogando no Atlético. Será que é falta de opção no ataque? Dudamel vai continuar com 3 volantes? Vai resolver o problema do Atlético, Vanderlei? Não, acredito que não. Ontem a gente comentava isso aqui. Foi, por incrível que pareça, no jogo contra o Tupinambás, eu falei que o Atlético estava com 3 volantes, mas foi pro jogo. E deu, inclusive, uma goleada. No jogo contra o Coimbra, a gente viu uma situação totalmente diferente. Com os mesmos 3 volantes. Com os mesmos 3 volantes. Quer dizer, o time ficou limitado e não conseguiu reagir às situações apresentadas pelo Coimbra. Então, realmente, assim, é muito cedo ainda, Ramon, mas
Vamos acompanhar, né? Tem que averiguar. Mas você tem que lembrar que o Tupinambás, além de tecnicamente ser muito frágil, se você comparar com o Atlético, ele perdeu um jogador no princípio do jogo. Foi. Por isso então, que eu te falei. Não é? Apesar de três volantes. E daí? E 3 volantes? A torcida do Atlético vai ficar engolindo isso do Dudamel? 3 volantes com esses times meia boca? Porque os times, a maioria está disputando o campeonato aí. O campeonato, para quem for inteligente, como o Adilson Batista é inteligente, acredito que o treinador do Atlético seja também. E o Lisca doido também não tem nada de doido, ele não tem nada. Ele só tem apelido de doido, não é? Eles vão tirar proveito para tentar organizar com o que tem para as competições que vêm pela frente. O Cruzeiro tem menos competições esse ano. Aliás, tem quase que a mesma coisa, porque ele não disputa a Sul-Americana, né? Uma diferença do Cruzeiro para o Atlético é essa questão mesmo da Sul-Americana. O Atlético joga Sul-Americana e o Cruzeiro não. Mas dentro dessa perspectiva, Ramon, a diferença dos 2 jogos entre o Tupinambás e o jogo contra o Coimbra, porque o Coimbra é um time mais arrumado, é um time mais ajeitado, sem dúvida, que deu a bola ao Atlético, deixou com que o Atlético jogasse e o Atlético não tinha criação no meio de campo. A questão principal é essa. Contra o Tupinambás era um time desarrumado, que perdeu um jogador no início e levou uma goleada. Contra o Coimbra, não. Um time mais ajustado, que deu a bola ao Atlético, deixou com que o Atlético jogasse, não agrediu e o Atlético não conseguiu criar no meio de campo. Mas eu gostaria, nesse primeiro bloco, que a gente focasse um pouco mais no Cruzeiro, porque o Cruzeiro está com a meninada e eu, antecipadamente, já peço calma aí para o torcedor. Adilson não pode fazer milagre, não. Só que, para mim, eu vou ser franco, foi a pessoa mais certa para chegar no Cruzeiro nesse momento difícil do Cruzeiro, foi ele. Porque a maioria dos treinadores querem trabalhar, Elton, com medalhões. Então, sim, a torcida tem que entender. Tem gente da imprensa que não tem jeito, parece que tem birra do Adilson. Eu falo que é uma verdade, gente. Tem emissoras aí que, nossa senhora, mas tem pavor do cara. Tudo que ele faz, se ele fizer certo, eles falam que ele fez errado. É impressionante. E ele está aí já com 2 vitórias, tirando aquela sacanagem, aquela safadeza que a federação fez com o Cruzeiro, fazer o Cruzeiro viajar 1.600 quilômetros, 800 para ir, 800 para voltar, sabendo que não tinha jogo, o Cruzeiro pediu para não jogar, a cidade estava alagada. Como é que a federação faz um negócio? Aquilo foi uma covardia, cara. Aquilo foi uma covardia. Sim. Você botar uma delegação do pódio de um clube do tamanho do Cruzeiro, 16 horas na estrada, correndo risco de acidente. Mas o Cruzeiro tem hoje, Ailton, 3 moleques ali, fora que deve estrear. Porque o lateral esquerdo que veio de Ceará joga, estreia, viu, gente? Vou dar isso aqui em primeira mão. Vai jogar ele. João Lucas. João Lucas joga contra o Tupinambás. E é um homem de confiança do Adilson, né? Vai ele jogar. Veio a pedido do Adilson. Todos que saíram no bid também vão viajar. Não sei se todos terão oportunidade. Mas eu quero falar desse meio campo. O Jadson, o moleque joga muita bola, gente. E olha, queria ver a sua opinião. E tive informação de quem conhece de bola, que o jogador chamado Machado é bom de bola pra caramba. É bom de bola. Quem passou a informação, quem me passou a informação foi treinador dele. Pronto. O detalhe, morreu Bahia. O detalhe que a gente tem que se apegar nesse momento é que o Campeonato Mineiro é o melhor laboratório que se pode ter para esses meninos jogarem. A gente não pode tirar isso também do foco, não. Porque são equipes de menor qualidade, então eles vão poder mostrar ali, desenvolver todo o seu futebol. Com o técnico que dá a chance, que é o Adilson, e que é inteligente, eu acho que dá ali um tempero legal. Eu acho que vai ficar muito bom essa situação. Só que a gente também tem que entender que é um futebol mais pegado. E esses garotos, então, vão ter uma certa dificuldade nesse aspecto. Mas aquele que tiver talento vai conseguir se sobressair. Você sabe qual é a maior dificuldade que o Adilson, eu penso, está enfrentando? É conter o ímpeto desses meninos, a ansiedade desses meninos. Esse é o grande... E ele está conseguindo devagar daqui e dali, o Adriano, ajeitar isso, porque há uma ansiedade... É a psicologia do treinador, né? Claro, ele de bola, que fala que o Adilson não conhece de bola é porque é inimigo dele. Que de bola ele entende. Jogou muito e entende muito de bola. Então ele tem tido essa dificuldade, o que era esperado, né, Adriano? Era esperado, Ramon. A primeira partida contra o Boa Esporte,
eu fiquei até bastante surpreendido com a equipe do Cruzeiro, porque eu achei que seria um time desarrumado, que estaria enfrentando grandes problemas. E não foi assim, o Cruzeiro jogou bem. Contra o Vila Nova, algumas peças não funcionaram, o próprio Adilson destacou isso, a questão do centroavante que movimenta mais ou do que fica mais fixo. Mas essa questão da garotada do Cruzeiro, eu acho que o torcedor olha agora para o Cruzeiro desse ano, os jogadores que têm chegado e os jogadores da base que têm sido aproveitados, e ficam pensando, será que se tivesse tirado os medalhões, dado espaço para os treinadores que tentaram barrar os medalhões no elenco do Cruzeiro, esses jovens deixariam que o Cruzeiro tivesse descido para a segunda divisão? A minha resposta é não. Não cairia. Porque pelo menos quatro ali tem totais condições de jogar, Vanderlei. O Maurício fez aquela partida contra o Vasco, um golaço contra o Vasco e depois não entrou mais em campo. Não chegou a não ser nem relacionado. A gente cobrou isso aqui, mas ele estava na seleção brasileira, né? Mas não todas as partidas. Nem todas. Contra o Grêmio e contra o Palmeiras ele poderia jogar. Ele não foi utilizado. Contra o Palmeiras era jogo, inclusive, para ele jogar. Contra o Grêmio, lá na Arena também. Era para ele jogar. Mas os medalhões dos treinadores, por isso que eu particularmente, não sei se é porque eu gosto muito do trabalho do Adilson, eu penso que ele vai colocar o Cruzeiro no caminho certo, Vanderlei. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que acontece? Eu estava vendo algumas pessoas da imprensa falando que o Cruzeiro precisa contratar algumas pessoas, porque a Série B é muito pegada e tal. Gente, não existe jogo mais pegado do que o Campeonato de Júnior, não. Vocês não conhecem. Vai ver. Eles não sabem nada. Pois é, vai ver pra vocês verem. Mais pegado do que Série B. Mas aqui mesmo... O que o Ramon falou ali, falou assim, tem que tirar a vontade dos caras. Diminui a tensão aí, ó. Vai, recua um pouco, toca a bola, porque os caras vão pra cima. Esses meninos, eles vão pra cima. Quem tá vendo o jogo, tá vendo o contrário. Vanderlei, eu tô vendo e eles estão construindo carreira, né, Vanderlei? Tem que deixar bem claro isso, que eles estão construindo carreira. Vai uma crítica aqui a muitos companheiros de imprensa. Eles metem uma bunda na cadeira, no ar-condicionado e fica conversando fiado. Esse aqui é o detalhe. Vai, igual o Vanderlei falou, vai, pelo amor de Deus, vai ver um jogo de júnior pra vocês verem. Ninguém vai coisa nenhuma, cara. Sequer dão uma notícia da base dos clubes. Sequer dão uma notícia. Quem viu a Taça Cidade de São Paulo, alguns jogos, percebe que os caras pegado o tempo inteiro. É impressionante. Assistam aos clássicos. Cruzeiro e Atlético, América e Cruzeiro, América e Atlético na base. Eles não vão. Que aí eles vão entender qual que é o espírito. Os meninos têm espírito. Meter o pau, quer falar do treinador, que não sei o quê. O grande problema, eu repito, vocês que são profetas do acontecido, que é um livro do Flávio Anselmo, que eu mando o meu abraço, esse livro é dele. Esse título é dele, do livro que ele escreveu, viu? Mestre Flávio. Mestre Flávio Anselmo. Tive a honra de trabalhar com ele. Não queiram copiar, não. E parem de conversar fiado, parem de falar bobagem. Eu acho que a chefia dos departamentos devia cobrar mais de determinados casos. Não, eu não estou falando isso, gente. Mas eu estou falando porque eles não assistem, Vanderlei. Eu não estou falando isso só por causa do Cruzeiro, não. Eu vou, Elton, vê se você vai concordar comigo. Eu acho errado o Marquinhos, do Atlético, terminou o ano jogando. Titular. Agora me responde, Adriano, por que ele não começou jogando? Isso acaba com o cara que está fazendo, gente. É a mesma coisa pegar o cara, enfiar ele dentro de uma banheira e deixar ele 2 horas lá dentro d'água e falar assim, esfria, tá? O cara tinha que começar jogando. Mas você sabe por que não começa? Porque ele quer jogar com 3 volantes, cara. Ele não quer tirar um volante, ele não quer arriscar jogar com meia. Um meia atacante, um meia de futuro, um meia que mostrou que tem qualidade de jogar no time. Por isso que eu estou me referindo. Nós estamos falando do Cruzeiro. A gente fala assim, o Campeonato Mineiro é para isso, não é, Adriano? Sim, claro. Esse outro menino, o Bruninho, era ele e o Bruninho. Bota os meninos para jogar, prepara, condiciona os outros. Eles resolveram o Campeonato Brasileiro do ano passado para o Atlético, as partidas do Atlético contra o Goiás. Eles entraram numa fria. Eles entraram numa fria contra o Goiás e os dois fizeram gols. Que fria, Elton. Aquilo foi gelada. Pois é. Fria não, gelada é terrível. E eles resolveram. E eles esquentaram o jogo. E agora eles estão esfriando no banco. Que eu quero dizer para quem está nos assistindo que o Adilson, aos poucos, ele vai ajeitar com essa molecada. Tem que dar tempo e paciência para o Adilson e para os meninos, porque a luta dele é a ansiedade desses meninos. Porque é a oportunidade que eles estão tendo agora, não é?
Já vi. Outra coisa, Adriano. Não tiveram sequer 5 dias de descanso. E outra coisa, nosso, Adriano? Copa São Paulo. Eu vou falar uma coisa aqui que um amigo meu, Eduardo César, faz o programa do Cruzeiro, é o âncora, ele fala uma coisa, é verdade. Isso é uma decisão política, sabia? Sim. Quem tem que decidir isso é o presidente. O presidente é que tem que falar assim, olha, eu quero que os meninos joguem. Pois é, mas o que acontece? O Adilson não precisou chegar nesse ponto. Não, porque é o que ele tinha. Não é que ele tinha, mas apesar de ser o que ele tinha, ele sabe escolher quem é quem, porque nem todos têm a mesma... qualidade, a mesma qualidade. O feeling. Fala assim, ó, o feeling. Não é verdade? Aqui, amor. Aqui, ó, o feeling. Ô, Ramon, e outra, o Adilson tem a filosofia de trabalho que a história do Cruzeiro tem. De um time pra frente. O Adilson está jogando assim. O Dudamel não tem a filosofia de trabalho da história do Atlético. Ele não conhece a história do Atlético. Vamos lá, o Atlético não joga bola com 3 volantes, década de 80, vamos pegar a década de 70, década de 80. Nunca jogou. Tinha 3 volantes, não. Década de 90. Então o Atlético tem que se reencontrar também como clube, como filosofia do clube. Porque trazer um treinador totalmente diferente da história do clube, aí o torcedor, aí vai ter que dar tempo. A imprensa vai ter que parar de bater no Adilson, vai ter que dar tempo para ele trabalhar e vai ter que começar a cobrar do Dudamel também. O Adilson, nesse local que eu estou aqui, algumas semanas atrás, disse o seguinte... Vai voltar no programa, viu? Vamos ter paciência com os garotos da base porque eles vão errar. Só que eles estão acertando muito mais do que errando. Então, vamos ter paciência, não é só com os garotos, não, é com o Adilson. Porque o Adilson, ele tem uma coisa que é muito interessante, ele tem... personalidade, não faz lobby. E isso incomoda. Principalmente a nós da imprensa. A gente gosta de ser bajulado. Não, mentira. Não, mas quando eu digo eu estou pensando na classe. Eu estou pensando na classe. Mas é difícil isso. Se for levar no papel a classe, nossa senhora. E o torcedor do Cruzeiro tem sempre que ter uma palavra, quando ele vai analisar o clube, ele tem que sempre ter uma palavra junto com ele, no pensamento dele. Reconstrução. O Cruzeiro está passando por um momento grave. Gravíssimo. O mais grave da sua história, e ele está se reconstruindo. Ele não está vindo, ele não caiu para a Série B porque há problemas dentro do campo. Tiveram os problemas do campo, mas quem derrubou o Cruzeiro? Em 66 foi um negócio parecido, né? Exatamente. Com Tostão. Foi mais ou menos parecido. E outro detalhe. Foi mandado embora hoje. Tinha um raio de um cara dentro do Cruzeiro que estava travando, atrapalhando. Por isso que o sócio o torcedor do Cruzeiro estava tendo dificuldade na internet. Não sei se eu falei aqui naquele dia. Que você fez o boicote. Esqueci o nome do cara. Vou ver se me lembro, se por acaso. Ele era do setor de informática. Salviano? Não, isso aí é... A Salviano era do marketing. Esse é do marketing, mas não sabe nada também. Esse é outro. Esse outro trabalhou para o Sérgio Rodrigues, depois foi trabalhar com o Wagner Pires de Sá. Para mim não dá. 2 caras, para mim não dá. Então esse cara que estava atrapalhando. Por isso, Vanderlei, que o Cruzeiro não está hoje com 80 mil torcedores desse sócio de 2 mil. Mas descobriram em tempo, graças a Deus, puseram o cara lá de 4 e sentaram-lhe o pé no traseiro. É ele que estava travando, o torcedor estava tendo dificuldade para fazer pela internet. Tinha que usar um outro esquema lá no site, aí dava dificuldade, muita gente querendo, travava. Mas descobriram em tempo. Eu preciso lembrar o nome desse camarada. Ô Serginho, você que não perde um Horizonte Esporte, se você lembrar aí, me manda aqui uma mensagem aqui no meu celular, que eu quero dar o nome desse camarada, para explicar a situação, como é que as coisas acontecem. Viu? É importante isso. Vai dar certo, vai crescer. Nós vamos continuar falando no assunto, que ele é palpitante. Intervalo e já voltamos.